Vamos para mais um episódio! Ai, Rai, me perdoa. Eu plagiei um pouco seu Rai Cevidos. Ai, que eu sou muito viciada no seu conteúdo. Enfim, espero que você entenda como referência e não como plágio. Gente, eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo muito aquelas madame. Nossa, Diabo Veste Prada, então, que veste pelos e aí fica, né, com o cabelo todo. E tá assim por conta da blusa. Porque ele não tá tão assim. Mas tá muito engraçado. Mas eu tô amando. Gente, essa blusa eu não dei nada pra ela, porque quando ela chegou eu falei, mano, é muito fininha. Mas, cara, ela é muito quentinha, então só dá pra usar com muito frio. Se eu tô usando. Aham, isso mesmo. É porque eu tô muito feliz. Gente! Episódio 99. Eu acho que é tão importante quanto o sectagésimo. Centésimo. Centésimo. Eu acho que é tão importante quanto o 100. Sabe por quê? Ai, eu acho que, não sei, é significativo. E eu pensei em muitos temas, eu pensei em muitas coisas, mas o planejamento de conteúdo estratégico falou mais alto e eu não posso perder o time. Então, semana passada eu estava no Web Summit Rio e eu vim falar pra vocês como é que foi. Ó, já tem um episódio sobre conexão, já tem um episódio sobre o RD. Então, pra quem acompanhou todos, não vai estranhar o que vai acontecer nesse episódio. Eu acho que é um pouco inevitável, quando você frequenta muitos eventos, você acaba fazendo alguns comparativos, mas dessa maneira, dessa vez, né, pra ser mais exata, será surpreendente. Aham, será positivo. Gente, é o seguinte, pra quem viu meus comparativos de evento para o RD tinha sido o meu maior evento que eu tinha ido até então. Mas agora se tornou o Web Summit Rio, porque ele é internacional, né? Então ele se tornou maior. E olha, eu não vou negar que eu ainda tenho o RD como um dos eventos que eu tenho, assim, preferidos do coração. Porque como eu frequentei muito, sabe quando você conhece muita pessoa que você passa a conhecer ela tão bem que muita coisa você já sabe lidar, porque você conhece muito bem aquela pessoa e você gosta daquela pessoa. Então não é uma pessoa que é um fardo carregar. É só uma pessoa que você reconhece que tem defeitos e tem qualidade. É tipo isso para o meu RD. Então, RD, você ainda tem o meu coração. Um pouco mais ainda por ser nacional e, né, já falamos sobre ser brasileira, amar ser brasileira e etc, etc, etc. Mas preciso ser verdadeira com vocês. Então, até aceito que os amigos próximos não vão ouvir esse episódio, porque eu já compartilhei o que eu acho, que eu deixo de achar, mas eu fui solicitada eu acho isso muito importante. Nossa, eu me acho muito importante, mas eu fui solicitada nas minhas redes para falar sobre o evento. Então, o que que eu vou trazer, tá? Eu vou falar de um modo geral e quando eu achar necessário, por uma vertente ou outra, eu vou me aprofundar, né? Por isso que isso aqui é um podcast, então tempo não é um problema pra mim. E espero que não seja pra vocês. E é sobre isso. Primeiro que assim, ele me inspirou a muitos episódios do Podprix. Então aguardem que virão episódios incríveis que o evento me inspirou. Então isso vai acontecer. Aguardem. Mas falando do evento em si, eu acho que eu vou começar com estrutura. Gente, eu achei gigantesco aquele lugar. Meu Deus do céu. Acho que, se eu não me engano, é Parque Olímpico, mas, enfim, Rio Centro. Eu não sei se ele foi construído pra Olimpíada. Eu já não sei. Eu sei que é um negócio gigantesco. Até onde eu entendi, são 6 pavilhões. Não sei se tem mais. Dos 6 pavilhões, 3 eram feira de negócios. E pode acontecer de ter mais feira de negócios, eu ter perdido, porque o lugar era gigantesco. Gigantesco. Você tinha que andar muito. Não tinha como você pegar, tipo assim, uma palestra do pavilhão 6 e depois uma masterclass no pavilhão 4. Não dava. Porque o lugar era muito grande. Então você ia de um lugar pro outro, você levava muito tempo pra se locomover. E aí, cara, quanto maior, eu considero mais organizado. Então eu não vou julgar o tamanho, mas eu confesso que essa parte de você não conseguir, quando você tem interesse em coisas parecidas, só que são muito distantes, assim, parecidas no sentido de ser do mesmo tema. Tipo, tinha bastante workshop de inteligência artificial que eu não consegui participar, porque ou era palestra ou era workshop. E como os workshops eram muito rápidos, eu pesei que fosse muito raso. Então eu optei por não ir.
Mas, pensando, considerando a organização, eu não vou achar ruim. Mas, cara, que sensação de FOMO que dava durante o evento inteiro. Nossa, dava muita FOMO. Muita, muita, muita mesmo. Tipo, uma sensação tenebrosa de você estar vivendo uma coisa e estar perdendo mais cinco. Porque era muita coisa ao mesmo tempo. E querendo ou não, o RD era muito mais profundo. Então a palestra mais rápida era de 30 minutos, pelo menos. E lá no Rio Summit, cara, era Web Summit Rio, né? Nossa, eu vivi errando o nome do evento. Mas enfim, inclusive nas gravações isso me deu um baita problema. Mas no Web Summit Rio foi papo de sentir muito isso, e as palestras, a maioria eram rasos. As de CMOs e pessoas muito importantes, tipo CMO, e head de marketing do BK, da Heineken Brasil, esses eram mais tem que ser uma puta celebridade, assim, a maioria era 10, 20 minutos. Então isso torna os conteúdos muito rasos, muito superficiais. Isso me decepcionou um pouco. Eu acho que poderia colocar menos pessoas palestrando e mais tempo para cada uma aprofundar melhor. E aí, o participante sair com menos essa sensação de ser raso. Aliás, não foi só sensação, né? Foi na prática. Então, nesse aspecto, eu não gostei. Mas eu achei bem bacana que teve palestras com o head do mercado. Então, teve esses dois que eu já citei. Vi alguns internacionais, tipo um representante da OpenAI, teve bastante coisa legal. Mas também teve umas rodas de conversas muito legais. E aí, o que eu mais achei legal é que quem estava comandando a conversa também era uma galera muito bacana. Então colocaram jornalistas, colocaram apresentadores, colocaram profissionais ministrando conversas. Então eu achei isso muito legal. Tipo, por exemplo, eu peguei o center stage era tipo a plenária deles. E era o palco principal, então era o que tinha mais espaço, assim. Considerações número um, a primeira é que eu não senti ausência de nada, tipo: "Ah, vai faltar cadeira, vai faltar não faltou. E era tudo muito organizado, então você entrava especificamente por um lugar, você saía por outro, e cara, pra quem frequenta evento sabe o quanto isso é importante. E tudo que eu percebi no São Paulo Innovation, inclusive eu não falei de São Paulo Innovation, né. Eu não falei de todos os eventos que eu fui, olha só. Cara, é muito verdadeiro o lance que a gente coloca no psicológico da gente, né. Quando o evento é de graça, qualquer coisa na vida, né, quando é de graça, o nosso cérebro logo não vincula, não coloca percepção de valores. Então a gente não considera como se fosse um evento bom, e foi excelente. E eu consegui, através de uma comunidade de mulheres, a indicação do evento, consegui um ingresso de graça, inclusive para mim e para 2 amigas, e olha, deixei passar batido. Já o Conexão, por mais que tenha sido só um convite também, mas por ter sido o convite de uma marca que eu sou apaixonada, aí já pintou a vontade de fazer. Apesar que eu não fiz esse ano, né. Eu fiz do ano passado, mas mesmo assim construí bastante conteúdos legais lá. E aí agora, no Rio Web Summit, Summit Rio, por mais que eu tenha pago, foi um valor simbólico, e a versão Women in Tech, que o evento ele apoia mulheres dentro da área da tecnologia, então para incentivar ele coloca um valor menor para as mulheres conseguirem ir pro evento. Olha que maluco, eu mesmo reconhecendo esse bagulho, eu já tinha visto um estudo sobre isso. Mas eu confesso que eu tô um pouco mais surpresa de estar sendo impactada com isso. Chato, né, mas enfim. E aí eu consegui ver essa diferença nos palcos gerais. Teve gente que sentava no chão quando era na plenária, ou nos pavilhões, que aí a cada pavilhão tinha 2 espaços para palestras razoavelmente grandes também, que inclusive esses que eu citei, o CMO do BK e a rede de marketing da Heineken foi no pavilhão, por exemplo, no Marketing Summit. Isso também era bem legal, falando de estrutura. Era como se tivessem vários eventos dentro do mesmo evento. Então, na quarta foi o Marketing Summit dentro do pavilhão 6, e aí no mesmo pavilhão, no dia seguinte, era Creative Summit. Então, eram palestras voltadas para marketing, outras para criatividade, porém muito bem separadas, assim, por assunto, sabe. Eu achei isso muito interessante. Achei que, assim, se você fosse mais voltado para criatividade, se você fosse mais voltado para marketing, dava para você se organizar, tipo: "Ah, eu então eu vou só nesse dia". Mas, assim, é um evento muito grande. Eu fui os 3 dias e sinto que não fui o suficiente, assim, que tinha muita coisa para curtir.
Então, eu vi muitas pessoas que só foram pra um dia, o que é comum, tá? Pra esse tipo de evento, as pessoas geralmente vão realmente pra 1 ou 2 dias. É raro você ver as pessoas indo pra 3 dias. Mas olha, papo de conselho de amiga, vai pra curtir todos os dias do evento, porque é muita coisa. É muita coisa e ainda assim não é suficiente pra você ver tudo. Então, cabeça papo de um daiá, porque é Copa. Ai, a gente viu muita coisa de Copa. Inclusive, eu vi uma palestra do treinador da Copa Feminina falando um pouco de como vai ser a Copa do ano que vem. Foi muito legal também. Mas enfim, acho que sobre estrutura foi isso. Agora sobre os temas. Eu achei um pouco raso por conta do time, já expliquei aqui, acho que poderia ter sido menos pessoas, porém com mais profundidade. Acho que teria sido melhor. A carioca acorda muito tarde. A gente chegou no primeiro dia 8 horas por conta do credenciamento. Sem credenciamento, evento muito grande, eu fiquei com muito medo de, né, chegar tarde e demorar muito no credenciamento, mas foi super rápido. De novo, eles são muito organizados, mas ao mesmo tempo eu senti falta de passar do credenciamento e já entrar dentro do evento, já estar lá dentro. Eu ainda tinha que passar pela revista, ainda tinha que passar por um monte de coisa. Acostumada com a RD, eu confesso que o fluxo eu achei um pouco ruim, assim. Porque a sensação é que a gente estava sempre longe, entendeu? Então, quando a gente estava se credenciando, a gente ainda sentia que tinha que passar por mais uma etapa, mais um lugar, e isso foi um pouco ruim. Ah, eu percebi que eu ainda não pendurei meu crachazinho no meu hall de ingressos. Beberam sua aguinha hoje? Espero que sim. Eu espero que estejam bebendo agora com meu lembrete. Tô muito com esse cabelo e ainda retocado assim, nesse azulzão. Tem umas mechas verdes, né? Mas enfim, acontece. E é isso, eu senti muita falta disso, mas mesmo assim teve palestras muito legais. É isso, né, galera? Tem pessoas que já palestram tanto que quando tem um time, elas sabem dar um jeito naquilo. E já que eu tô falando de palestras, eu preciso dizer, a do BK foi muito voltado para as campanhas, mas a importância de você entender a cultura do lugar onde você vai divulgar a campanha. Mas o que eu achei mais interessante é que eu já falei aqui sobre cultura brasileira, eu já falei sobre a questão do sentimento de cão vira-lata, que a gente se sente inferior, né, à Europa e ao pessoal de lá de fora, e etcétera. Eu já falei de tudo isso aqui no Podpri. Inclusive, recomendo esse episódio porque tá o puro ouro, tá muito legal. E como é uma coisa que eu gosto muito, ai, tá um episódio muito empolgante de assistir. Eu acho, sim. E acho que você tem que concordar comigo também. Mas, pensando, realmente no modo prático da coisa, eu falei muito na cultura brasileira sobre às vezes, o quão é importante você parar de. O crescer não necessariamente é ganhar o mundo. Às vezes, o crescer é você ser reconhecido no seu bairro, você ser conhecido no seu condomínio, você ser conhecido no seu prédio, coisas pequenas, pequenininhas. E o quanto tem marcas que se importam muito em ir para a Europa, mas não prestam atenção no seu redor. Então, às vezes, não tá vendendo nem direito no seu bairro e já tá querendo ganhar a Europa. Tipo, tá tudo bem você ter ambição. Eu não estou criticando isso. O que eu estou criticando é, bora fazer, bora aproveitar o cenário que a gente tem. Então, eu citei o Guaraná Jesus, por exemplo. Como você não encontra ele aqui em São Paulo ou ele no Rio de Janeiro. Mas no Nordeste é inadmissível você não ter ele. E aí você vê pessoas que são nordestinas e vêm pra outros lugares do Brasil procurando, se surpreendendo quando encontram. Então são coisas que você precisa prestar atenção. E o BK, cara, o BK deu aulas disso, tá? Falou sobre, por exemplo, campanhas que eles fizeram pensando no Brasil. Então foi focadas completamente na cultura brasileira. E aí foi usado de referência em campanha, em reuniões, né, de marketing lá da Europa. E quando eles viram, pegaram como referência. Não fizeram exatamente igual, até porque não faria sentido, né? Por conta da campanha ser muito específica, da onde ela foi vinculada e pensada, e foi no Brasil. Mas o quão fez diferença você fazer isso pensando no território específico. E aí ele colocou como exemplo, por exemplo, disso, a campanha dos calvos. Cara, foi icônico. Você via pessoas raspando a cabeça pra participar. E eles fizeram algo muito parecido lá na Europa, que, óbvio, não faria muito sentido aqui. Vincular aqui o que foi feito, mas que foi usado como referência. Então, gente, é mais do que importante a gente pensar sobre essa questão do o que tá no Brasil é ruim, o que tá no Brasil é inferior, o que tá no Brasil não é tão legal, não é tão bacana. Então, eu percebi nessa hora o quão a gente não valoriza o quanto deveria a nossa própria cultura, porque
a galera de fora viu como uma puta campanha, um puta, sabe, poxa, sucesso de marketing de vendas. E uma coisa muito importante, tá? O objetivo das campanhas nunca foi vender, por mais que fosse uma consequência planejada. Mas isso bate no martelo de uma coisa que tem me incomodado muito nos últimos tempos. O objetivo de marketing nunca é vendas. E o evento me mostrou muito isso. O objetivo de marketing é atrair pessoas. Agora, o que você faz quando atrai essas pessoas? Aí é com seu time de vendas, seu time comercial, a sua estrutura interna. Priscila, mas eu sou minha empresa é pequena, eu ainda faço tudo sozinha. Não, tudo bem, mas como é que tá o seu CRM? Tá organizado, o seu comercial? Digo por experiência própria, até conhecer a domina comercial da Prifrason, eu confesso que eu não dominava nada disso. Hoje eu percebo o quão eu pensava que o meu defeito era só falta de prospecção, e na verdade não era. Na verdade, o que estava faltando em mim era a expertise comercial. Eu precisava organizar o meu comercial. Não é porque a minha empresa é pequena, que eu não tenho um time de comercial ainda ativo, que eu não posso estruturar o meu comercial. E isso é muito importante, faz uma puta diferença no seu dia a dia. Então você precisa ter tarefas da área do comercial diariamente, você precisa estruturar, ter um CRM organizado para receber pessoas. E o CRM não funciona só para quem vem aleatoriamente no seu site e preenche o campo de contato, porque assim, ai, que vergonha, mas eu pensava isso. Ele é pra você nutrir com todas as pessoas que você conhece e entra em contato. Porque aquela gente, nenhuma venda é muito raro você fazer uma venda imediata. Nenhuma venda acontece no primeiro contato. A maioria das vendas acontece depois do terceiro, quarto contato. O cliente primeiro, funil de vendas. O cliente primeiro só viu você, você chamou a atenção dele de alguma maneira. Depois, depois ele viu algum conteúdo e achou até interessante. Às vezes ele nem começa a seguir a sua marca num primeiro contato, às vezes é no segundo, terceiro. Imagine a venda, tem que conquistar ele, tem que entender que o mercado, ele tá muito pulverizado, globalizado, o acesso tá muito fácil a marcas de fora e daqui. Então você precisa primeiro chamar a atenção dele, depois você precisa cativar. Pri fala uma coisa, aliás, a Valéria Pet a Valéria é ótimo. A Valesca Peteck falou uma coisa no aulão que ela deu, e eu mencionei isso de novo no episódio que a gente fez juntas, inclusive recomendo super, é que existe uma sequência. Ninguém compra de quem não se confia. A não ser que você quer muito aquele produto e ele, sei lá, tenha viralizado. Mas do contrário, você precisa muito considerar que para você conseguir fazer negócio, você precisa primeiro conquistar a confiança do seu cliente. E ninguém confia em alguém que não se conhece. A gente primeiro precisa se apresentar, para depois gerar algum tipo de identificação, afinidade, para depois gerar conexão barra confiança e aí fechar negócio. Ninguém fecha negócio com quem não se conhece. E se teve uma coisa que o evento bateu nesse martelo e eu achei muito legal foi isso. O BK falou muito sobre isso. Acho que inclusive quero fazer muitos conteúdos sobre a palestra do BK porque foi muito legal. Falou sobre coisas muito interessantes. Uma outra coisa também que aconteceu que eu amei muito, que eu achei muito legal, foi, ai, cadê? E a identidade do BK, que ele bateu o martelo sobre como é importante você, quando você quer passar uma ideia firme sobre a sua marca e você quer que isso fique na memória do seu cliente, você precisa repetir isso várias vezes e aparecer várias vezes. Entra aquele cálculo de frequência que o Rafa Kiso já comentou várias vezes, eu acho que ele já repetiu isso umas 3, 4 palestras que eu já fui dele. E hoje, dentro da MLab já tem esse cálculo que você pode fazer através do analytics deles, mas você também consegue fazer esse cálculo manual, se você não tiver o MLabs. Inclusive, se você não tiver, você tá perdendo uma puta oportunidade aí de se tornar uma marca mais estratégica, né, melhore. Mas existe esse cálculo, inclusive eu fiz um post ensinando sobre. E na segunda, que é quando eu estou gravando esse episódio, eu fiz uma série de stories falando sobre esse cálculo, mas vira e mexe eu tô falando dele. Então, gente, façam, que é importante. Frequência é quantas vezes você aparece para o seu cliente. E isso que faz gerar memória. Mas entenda, se você aparecer demais, você vai virar o chatonildo. Você vai virar aquele insuportável, aquela pessoa que não tem noção. Mas se você aparecer de menos, você nem vai ser lembrado. E o BK falou muito sobre memórias.
O quão você criar memórias com seu cliente faz diferença. Então, o que é esse memória, né? O cliente sempre vai vincular. Aqui vamos desenvolver um pouco de neurociência. O ser humano, ele sempre memoriza aquilo que tem um pouco de sentimento envolvido. Então, você precisa fazer o seu cliente sentir sensações. Que sentimentos o seu cliente sente quando pensa na sua marca? Alegria, tristeza, humor, eh, medo, frustração, tristeza. Cuidado, porque se ele vincular a sentimentos ruins, isso significa que ele não só não vai comprar de você, como ele ainda vai ouvir de você de alguém falando: "Não compra não". A experiência é péssima. Eu tenho isso com espoleto, por exemplo. Eu tive um atendimento péssimo. Eu tenho na minha cabeça que eu posso ter outros atendimentos em outros lugares? Tenho, mas me frustrou tanto que eu não quero mais. Posso até, se for, sei lá, uma das poucas opções que eu tiver no momento, eu posso até comprar, mas não vai me fazer. E ó, detalhe, lá no evento, aliás, falando em estrutura, podia ter envolvido alimentos ainda, né? I'm so sorry, mas eu vou falar. Lá no evento tinha muitas opções de comida. Eu gostei muito, porque tinha opção saudável, tinha opção lanche, tinha opção gordurosa, tinha opção de comida, e na comida tinha muita coisa. Tinha de estrogonofe, a churrasco, a espoleto com macarrão. E assim, no primeiro dia eu fui bem atrevida, porque eu fui num arroz frito com carne suína. E é meio perigoso, né, se a carne suína não for bem preparada e tal, mas eu gosto muito de carne de porco e achei bacana tentar. E assim, foi maravilhoso, eu acertei muito, meu prato veio muito bonito. As minhas amigas inclusive falaram: "Nossa, como seu prato tá bonito", se arrependeram, porque no dia seguinte, era um espoleto e se decepcionaram. O macarrão veio cru e o molho estava muito ruim, das 2, uma pediu molho branco, outra pediu bolonhesa. Ambas reclamaram muito, falando que foi horrível, que não gostaram, que a comida estava péssima. Enfim, falaram muitas coisas ruins. Então, as 2 falaram, e eu não joguei na cara, tipo: "Ai, o meu arroz estava maravilhoso". Ambas falaram: "Eu devia ter ido na sua e ter conseguido e ter pego o arroz hoje, porque o seu prato estava belíssimo e o meu estava horrível". Então, assim, é uma coisa que eu pensei: "Eu já não tenho uma boa experiência com espoleto". E considerei comer um macarrãozinho uma vez ou outra para dar uma variada. E olha aí, eu quase fazendo coisa errada. Então, assim, gente, ensinamentos e aprendizados de marca da palestra do BK. Cuidado com a memória que o seu cliente está criando de você, com a memória que você está gerando nas pessoas que consomem, tanto o seu conteúdo quanto o seu produto, o seu serviço, porque é isso que vai fazer perpetuar. Você oferece serviço, o que o cliente entende a partir daquele serviço que ele está recebendo. O atendimento que ele está recebendo, será que é memorável de uma maneira positiva? Será que é do tipo que ele indica falando: "Cara, olha, você tá precisando de um serviço tal? Eu indico super fulano. É, porque fulano me atende super bem, me ajuda, ele tá sempre do meu lado, é parceiro de verdade". Será que ele fala isso de você? Ou será que ele não consegue nem gerar uma positividade, tá esperando só o contrato vencer pra sair fora? São coisas que você precisa estar atento. Para você conseguir, eh, não só prospectar mais clientes, mas para qual é o seu propósito como marca? E aqui eu já vou adentrar em outra palestra incrível da Heineken. Gente, a Heineken ela deu aulas, tá. E detalhe que quando se tratava de cerveja, eu não bebo hoje, spoiler. Mas eu já bebi. Hoje eu não bebo porque eu não quero. Eu percebi que eu bebia muito mais pra socializar. Não era porque eu gostava, era porque eu queria fazer média com os outros. E como hoje eu tô aquele grandíssimo, como é que a gente chama? Foda-se, não ligo mais. E aí, pensando em mim, não bebo mais. E aí, é muitas coisas, porque como eu tenho muita retenção, eu sou uma pessoa que incho muito, porque eu retenho muito líquido, me ajuda muito a não ficar mais inchada do que o normal, porque sim, eu já sou inchada naturalmente, por viver no calor, então nem se fala. Quando eu bebia, piorava e economizava uma grana danada. Então, assim, cara, uma decisão que eu tomei muito. Tem muita gente que fala: "Ah, é porque você é da igreja? Ah, é porque promessa". Não, gente, é porque eu bebia mais pra socializar, era mais pelos outros e não por mim. Então tomei essa santa decisão e amei, assim, foi uma das melhores decisões que eu tomei na vida, por diversos fatores, mas principalmente por esse. E depois quando a gente passa dos 30, galera, a bebida bate diferente. Então eu nunca tinha tido ressaca, passei a ter, enfim.
melhor decisão mesmo que eu tomei. Eu entendo essa nova geração não querer tomar, porque não querer beber bebida alcoólica, porque realmente essa coisa faz uma diferença absurda. Bom, e aí na da Heineken ela falou muito sobre como gerar memórias. Cara, eu achei genial que ela fala que se baseia muito na cultura brasileira também. E por quê, né? Porque o povo brasileiro, além dele ser muito criativo, ele tem uma coisa, um apego com a cultura. Então, se a gente vem da favela, se a gente vem de quebrada, de comunidade, a gente alguns esquecem, né, da onde veio, mas a maioria se apegam àquilo. E quando eu falo que se apegam naquilo, é no sentido da galera entender o quão aquilo é importante para tornar aquela pessoa do jeito que ela é. Então, eu, Priscila, eu vim de quebrada e eu sei o quanto aquilo foi importante pra me moldar hoje, para me tornar a adulta que eu me tornei hoje. E o brasileiro tem um pouco disso. Então, quando você, por exemplo, você vem de família nobre, família teve posses, você, na maioria gente, eu tô falando isso muito no modo geral e da maioria das vezes. Você tem que entender, você entende os seus privilégios. E aí você entende eu conversei com uma amiga que inclusive ela falou muito disso. "Ah, eu vim de uma família de privilégios, então eu tive uma vida muito confortável, e eu não tive muitos luxos, então não é papo de ir pra, sei lá, pra Disney todo ano, né, mas ela estudou em escola particular, ela teve uma vida relativamente confortável, ela não teve ausência de nada na vida, tipo, ela não passou fome, não passou necessidade, não passou frio. E aí a nossa conversa, eu lembro que foi muito legal, porque eu falei: "Cara, em contrapartida, eu tive uma vida sem necessidade, mas eu não tive uma vida confortável. Esse desconforto me fez entender o lugar que eu queria pertencer. Então, desde muito nova, eu já sabia o que eu queria e o que eu não queria também. Então, nunca passei fome, mas nem sempre eu tive um prato com mistura na mesa. Eu nunca passei necessidade, nunca passei frio, mas eu também não tinha as roupas que eu queria. Então, eu não tinha as roupas mais legais. Inclusive, isso foi motivo de bullying na escola. É porque criança é o terror na nossa vida. E, infelizmente, né, papo de gente sem noção mesmo. E eu não vi a hora de encerrar, inclusive, mas quem é minha audiência já sabe disso. Então, são coisas que a gente só consegue entender quando a gente a nacionalidade. E o brasileiro, ele entende muito bem isso. A Heineken entendendo essa questão e outra coisa também, o ser humano, de um modo geral, gosta de pertencer. Toda a vida a gente teve isso. Uma mudança, inclusive, de que o Dado falou muito no Conexão e eu concordo, é que a gente sempre teve essa necessidade de pertencimento, porém, ao mesmo tempo, a nova geração, ela também não quer participar de um grupo apenas. Então entenda, antigamente, na minha adolescência, existiam as tribos. Então, eu lembro que eu me sentia muito deslocada, porque eu não me identificava só com uma tribo. E isso me incomodava um pouco. Então, eu não era emo o tempo todo. Eu também era uma garota emo que de vez em nunca se vestia de romântico. Sim, eu não era uma emo que só tinha roupa preta. Aliás, eu sempre gostei de cores e sempre amei ser monocromática, cara, eu sempre amei. Ai, vestir laranja? Então só vou usar laranja, e tons diferentes de laranja, eu amava isso na minha infância. E hoje eu gosto de brincar com sobretons, né, porque ser monocromática é meio breguinho. Mas as fases, eu fui vivendo isso. E eu percebo que a nova geração, assim como o Dado falou no Conexão, que eles querem agora, eles entendem que eles não são só uma coisa. Então, eles querem pertencer, só que reconhecendo a naturalidade deles, que pertence a vários nichos diferentes. Então, o emo também é romântico. O emo também assiste umas séries breguinhas de romance adolescente, mas ele também gosta de coisas mais aprofundadas, um documentário, uma coisa mais diferentona. E a Heineken identificou esse perfil. Resultado, eles criaram ela deu várias, exemplos de campanhas diferentonas, mas, por exemplo, a gente reconhece que a conexão, né, a hiperconectividade faz mal ao nosso cérebro. Já existiram termos como cérebro de minhoca, cérebro de pipoca, cérebro derretido, porque a multiconectividade causa isso. Quanto mais horas de tela você tem, menos produtivo você é. Isso de modo geral. Eu não tô falando só de produtividade para trabalho, eu tô falando de produtividade também lazer. Você consegue assistir um filme sem
tá olhando no celular? Confesso que eu reconheço essa minha dificuldade. E olha que eu me coloco como tarefa, eu preciso ver um filme inteiro só prestando atenção no filme. Então eu faço isso inclusive nos finais de semana, que é quando eu sei que eu não vou sentir falta, que eu não vou ter um problema com isso especificamente. Mas a gente já sabe dessas dores. E aí a Hanneke pensando nisso, ela até ela colocou. Antigamente, onde a gente se encontrava? Nos bares. E hoje em dia? Hoje em dia é longe dos perigos noturnos. E como é que a gente faz para vender cerveja longe dos perigos noturnos? E eles criaram aquela campanha que eu achei genial, que é onde as pessoas na rua tá tudo vazia e as pessoas, né, sobem, abrem o perfil, não tem ninguém online, não tem post, não tem stories, não tem nada. E aí, quando a pessoa vê uma luzinha ligada, é o bar da Heineken, tá todo mundo lá reunido, sem ninguém conectado. Então é sobre entender como as gerações estão também se adaptando, como elas estão influenciando o seu redor, porque isso é uma coisa da nova, é um hábito da nova geração que está impactando nas gerações anteriores. Até porque, como a gente convive com eles, e a gente precisa conviver com eles, a gente vai se adaptando. E a gente vai vendo o que é bom, o que é ruim. O que é bom e eu quero manter. Cara, eu quero manter essa vida mais natural, essa vida menos conectada. Eu quero me manter. É como a Camila falou no episódio de leitura. O mesmo tempo, ai, como é que você lê tanto? O mesmo tempo que você leva pra ficar scrollando no celular, eu pego pra ler. Tudo bem. É uma questão de escolha. Você escolheu ficar no celular, eu escolhi ficar com o livro. Então, isso é muito importante. É claro que pra mim é um pouco mais difícil porque eu trabalho com o celular e com conexão e eu tenho sempre estar buscando referências, mas o equilíbrio precisa existir, porque eu não quero deixar de viver. O celular causa muito disso, né? Causa muita FOMO. De, eu tenho que estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. E aí você precisa entender, tá, eu preciso estar em 1000 lugares ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu preciso viver o hoje. Não quero perder minha juventude. Eu não quero deixar para aproveitar a vida aos 60 anos, quando a minha mobilidade já vai estar reduzida. Eu tenho uma vida saudável, por mais que eu tente ao máximo, fazer as coisas acontecerem, leva tempo. O tempo hoje, gente, é ouro. A gente precisa entender como a gente pode fazer para melhorar esse tipo de coisa. Para fazer essas coisas acontecerem, a gente precisa de equilíbrio. Teve uma campanha que eles também colocaram que as músicas, os artistas estão sendo muito pressionados, né? Os artistas musicais para ter os atores para sempre estar na mídia, os músicos têm que sempre estar lançando um hit atrás do outro, e a galera sempre tá buscando o top 10, top 50, o top 100, é sempre o que tá, né, no hype. E aí eles tiveram uma ideia. E os artistas novos? Por isso que tá até mais difícil você encontrar artista novo. Eu lembro que na minha adolescência era até uma brincadeira que a gente tinha entre os amigos, de descobrir artistas novos. E, cara, nessa pegada, eu conheci o Do You Like, conheci a carreira solo do Esteban Tavares, inclusive, que eu gostei muito de uns projetos que ele lançou. E tudo bem, né, que eu sou millennial. Na minha época era mais difícil você conseguir conquistar esse tipo de coisa. Encontrar artistas novos era um desafio que você tinha. Mas, ao mesmo tempo, como é que você faz você hoje se lançar na música? Como é que você se destaca? E o quão as pessoas estão perdendo também de não conhecer essa galera. Pensando nisso, eles lançaram uma campanha de um festival onde a Lany Alp é completamente segredo. Eu achei isso de uma genialidade. Ao mesmo tempo eu fiquei pensando: "Será que eu iria?" Porque eu não sei. Aí começaram os boatos: será que a Demi Lovato vai? Será que o Lenny Kravitz vai? Será que" cara, não sei. Eles fizeram, né, esse festival, abriram só para 3.000 pessoas, lotou. Eles vão abrir agora uma nova leva para 10.000 pessoas, da demanda ter sido tão incrível. E foi tudo orgânico. A campanha do festival teve tráfego, mas o pós foi tudo mídia orgânica. E a galera, foi muito interessante, porque eles falaram assim: "Cara, eu amei. E artistas que eu acho que eu nunca teria visto se eu não tivesse vindo pra cá. E agora eu quero ver, eu quero seguir eles, eu quero, seguir nas redes sociais, acompanhar, como é que chama? A carreira. Quero ir pra outros shows desse cara".
E, gente, palavra de quem gosta muito desde a época da adolescência de bandas menores, é tão legal, porque você consegue se aproximar de uma maneira que não vai dar pra você se aproximar do Red Hot Chili Peppers. Belize, por exemplo, é uma banda que eu sou apaixonada, e é uma banda nesse sentido. Ela é menor, e por mais que eu quisesse muito, eu desejasse muito o sucesso deles, ao mesmo tempo, eu quero ainda manter próxima a eles, eu quero estar perto deles. Eles fizeram um encontro de fãs no ano passado, que eu amei tanto. Foi tão legal. E nesse encontro de fãs, eles tocaram, assim, pra gente de pertinho. E foi muito legal, cara. Porque a gente gravou com eles, teve registros icônicos, mas a gente também teve aquele momento de tocar o violão e cantar com eles ali do lado. Novas músicas antigas, cover. Começaram tocando muito cover. Foi incrível. Foi muito legal. São coisas que a gente só vive quando a gente permite isso. Então a Heineken falou muito sobre criar memória na mente do cliente. O BK também falou muito disso, de como, gerar lembrança é muito mais importante do que você vender propriamente. E o quanto você tem e o quão é importante você também bater no martelo de algumas coisas. Ele falou muito sobre como cada etapa funciona, e eu vou fazer um post específico sobre isso, porque ficou muito legal. Mas é sobre isso. Eu também vi uma palestra da Juliette com o Fábio Porchat e ai, tinha uma terceira pessoa que agora eu não vou lembrar. Ah, o não é, porque esse cara tinha um CMO de uma marca bem legal. E eles falaram sobre como se manter conectado no mundo onde a gente tá tão, acelerado, onde a gente quer tudo ao mesmo tempo, como prender a atenção dessa galera. E o Porchat falou: "Cara, não tem como a gente prender atenção. O que dá pra gente fazer é tentar se esforçar. Então, tentar pegar um assunto do momento. Eu ia subir esse episódio na semana que vem, e aí eu pensei no conselho do Porchat, e aí eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso agora, porque senão eu vou perder muito time. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. A Juliette falou sobre as pessoas querem ver a verdade, mas elas não querem ver a totalidade da verdade. Então, é sobre você ser sincero, ser honesto com quem você é, então fale sobre as coisas que você gosta, fale sobre as coisas que você faz de fato durante a sua vida, mas cuidado com a opinião que você vai dar, porque nem todo mundo vai gostar. Então é sobre você também entender e lidar com aquilo. As pessoas pedem a verdade, mas elas não querem toda a verdade. É muito louco pensar isso, né? Mas é o que acontece. Teve uma conversa também, um papo muito legal com o CMO da L'Oréal, com o Ricardo Cuba e a Débora Seco. E eu achei muito interessante porque a Débora Seco, além de atriz, ela também é criadora de conteúdo e empresária. E ela falou sobre a diferença sobre como funcionava a mídia na época que ela começou, ainda, né, criança. Porque querendo, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época de atriz, ela começou menor de idade. E o como mudou isso hoje, como ela consegue se manter. Ela falou de campanhas que ela fez pra L'Oréal que ficaram belíssimas, inclusive Débora Hidratada, ela mudou até o sobrenome dela pra uma campanha, e o quão isso conecta as pessoas. É o ver estranho. Eu vou trazer até um exemplo que eu vi ontem, que eu achei muito legal. A Levi's, ela tem um estádio, né, lá, agora eu não sei onde vai ser, perdoar, mas é Levi's Stadium, né. E aí, ela não foi patrocinadora oficial da Copa, então a FIFA mandou ela cobrir. E ela cobriu a logo dela de uma maneira que não aparece, mas o formato já tá lá. Ninguém precisa saber o que tá por trás da lona. E eles mudaram até o perfil das redes sociais, com essa foto da lona coberta. Logo, né, coberto por um tecido. Então, é sobre isso, é sobre você se adaptar ao que tá acontecendo no momento, e sobre você também surfar a onda. Eu duvido que foi ideia da Levi's isso. Vamos impactar as pessoas num super plano estratégico, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Eu duvido. Com quase certeza que alguém fez um vídeo amador sobre aquilo, e eles repostaram. Acharam genial. Porque também foram muito rápidos. A gente tem que concordar. As ativações da feira de negócio. Cara, e voltando um pouco no da L'Oréal também, que é bem importante, o CMO falou qual é o importante da liberdade criativa para os criadores de conteúdo. Cara, você tá contratando o criador de conteúdo, você tá contratando a audiência dele e você tá contratando o jeito dele. Entendam, a audiência gosta daquele criador de conteúdo por conta do jeito dele. Quando você molda muito no briefing do que você pede pra ele, tá tirando o que é mais precioso. Então dá liberdade criativa. Deixa ele agir como ele achar melhor. Quando você
der esse alvará de permissão para o criador de conteúdo, você vai ter campanhas icônicas que vai gerar muita conexão e identificação do seu produto com o público e com o criador de conteúdo. Resultado, ganharam um prêmio internacional de melhor campanha do CeraVe Potinho, que é do Brasil, porque foi um criador de conteúdo brasileiro que criou. Então, assim, gente, precisa acontecer isso. Bom, sobre a feira de negócios agora, as ativações das marcas. Eu achei que teve muitas muito legais, mas eu achei que teve muitas que não tiveram um cuidado bacana. Então, não fizeram uma coisa muito pensada, muito legal. Gente, quando a gente fala de brinde, a gente não tá falando só de, ai, as pessoas vão lá só pelo brinde. Pode até acontecer, tá? Da pessoa ir só pelo brinde, mas a gente também tá falando da experiência. Eu fui num stand que com certeza eu vou lembrar muito. Eles vendiam um software para a área da saúde, então o nome da marca não vai me vir à mente porque eu não sou da área, mas teve toda uma experiência. Primeiro que teve um carrinho de pipoca. Inclusive, minha amiga falou que lá o Rio tem cheiro de pipoca, porque onde a gente ia tinha cheiro de pipoca, era verdade. Tinha um carrinho de pipoca, onde você podia participar da ativação e ganhar um copo, e aí a pipoca vinha dentro do copo. Ou você poderia não participar da ativação e só levar sua pipoca. Eu não participei da ativação, até então peguei sua pipoca, mas aí depois a minha amiga ficou na fila, eu falei, cara, eu acho que eu vou enfrentar a fila também, porque eu acho que vai ser legal. Olha que bacana, você participava, você preenchia um formulário, depois você fazia um quiz, que era responder múltipla escolha algumas perguntas que eles faziam. E depois você ganhava, você poderia descobrir que tipo de perfil tecnológico você era. E eu ganhei aqui, ó, mestre dos dados TI. E aí eles davam essa foto essa foto física para você levar para casa, e além dessa foto, você via na hora. Então, e depois você ganhava o copo e você podia fazer. Olha que maneiro. É uma lembrança física. E mesmo que eu não lembre. E ó, detalhe, que a inteligência artificial deles é muito boa, tá? Porque a imagem, ó, o bonequinho, tem a minha foto, cara. Tem o cabelo azul. Tem o formato do meu corpo, não é uma bonequinha magra. Então, isso são coisas que fazem muita diferença. E geram memória. Memórias positivas. Ai, Priscila, mas você não lembra o nome da marca da ativação, porque não era do meu interesse. Se fosse do meu interesse, o objetivo, né, do que eles oferecem, com certeza teria marcado. A ativação vai me fazer lembrar. O SESI, Senai, agora eu não lembro. Tava lá também, eu ganhei um porta-passaporte, mas era só uma roleta que você fazia, você também tinha que postar uma selfie com a marca. E uma coisa também falando de estrutura, internet, cara, que cobertura de internet, viu? RD tem muito que aprender com eles. E o aplicativo. Gente, tinha tudo dentro do aplicativo, tinha um mapa do evento. Você clicava no stand ou você marcava o voo em alguma coisa da agenda, você era direcionado direto para você tinha um mapa da onde você queria ir e você sabia onde você estava, então você sabia se locomover. Ele te mostrava caminhos, cara, era perfeito. Tinha um tradutor também. E o que eu achei bacana, os palestrantes, se eles fossem brasileiros, eles palestravam em português. Português Brasil. Se eles fossem internacional, eles palestravam na língua nativa. Então, você traduzia de acordo com o que você era da sua nacionalidade. Eu achei isso eu achei fantástico. Ah, eu achei sensacional. Eu achei que, assim, deu muito match com tudo e foi muito prático. O aplicativo não travou, pelo contrário, ele até pediu atualização no meio do evento, eu atualizei no evento, eu achei fantástico, sensacional, assim, tipo, super recomendo. Que estrutura internacional que, assim, pelo amor de Deus, o aplicativo de vocês é perfeito, mas no dia do evento nem dá pra usar, porque trava, porque não tem internet suficiente. Vamos dar uma aprendida aí, investir melhor. É um evento de marketing digital, precisa de conexão. É importante. Inclusive, conexão também, fica a dica. Só o Wi-Fi dos patrocinadores que prestavam. O sinal era uma bosta. E eu sei que tem sobrecarga por todo mundo usando, mas olha o tamanho do Web Summit Rio e. Mas desculpa, hein? Levava isso como desculpa antes. Ai, muita gente se conectando, é assim mesmo, não sei o que lá. Não é não. Bora investir aí numa conexão bacana que funciona. Bom, gente, e é isso. Teve muita atividade que você não fazia nada. Era só realmente isso. Teve outras. Teve uma que eu participei que era de martelada, era muito legal, mas eu
perdi, não consegui atingir os pontos suficientes, era pra ganhar um copo. Na verdade, era pra rodar uma roleta e aí podia ser várias coisas. O do Itaú não teve ativação, mas o do Banco do Brasil teve. O Banco do Brasil tinha um celular gigantesco. E no celular tinha um porta-cartão. Eu achei fantástico, eu achei genial. E olha, nem gosto do Banco do Brasil, mas lembro. Olha que bacana. Teve o do Google, que você fazia uma competição de Lego. A inteligência artificial, ela sugeria um tema. O meu foi inclusive de castelo de coisa, que eu não vou lembrar agora. E aí, 4 pessoas participavam, você tinha que, com a sua criatividade, montar algo que fosse mais próximo daquilo. A inteligência artificial tirava fotos e ela avaliava quem foi o melhor. Eu ganhei no meu! Eu achei muito legal. Eu ganhei, o meu castelo foi o melhor, assim, e foi muito legal. A questão de é muito participativo, interativo, foi rápido, você não ficava esperando muito tempo, acho que eu esperei 15 a 20 minutos, foi mega rápido, mas o lance de você participar é tão legal, e você exercer aquela: "Ai, mas são poucos segundos", você tinha 100 segundos, né, acho que 120, 1 minuto e 20, eu acho que é isso. Pra você conseguir montar aquilo e pensar e tudo mais, mas o lance de você participar era muito divertido, era muito interativo e, de novo, gerou lembrança. Google Startups, inclusive, for Startups. Gente, é isso. Achei muito organizado. Eu achei muito legal, porque cada dia parecia que eu vivia um dia novo. Aguardem que ainda vai ter muitos conteúdos mais específicos, mas eu acho que, de um modo geral, eu consegui falar bem sobre isso. Tudo que é de fora aí já não conta muito, porque como moradora de cidade grande, tudo afeta, tem alguma relação, então não tem como eu apontar como certo e errado, bom ou ruim. Vai ser muita experiência individual, mas eu gostei muito, gravei muito conteúdo lá, então vai ter muitas coisas legais. Guardo vocês me acompanhando. E eu quero muito que vocês comentem aqui. Vocês já foram pro Web Summit Rio? O que que vocês acharam? Vocês nunca foram? Comenta aqui se ficou alguma dúvida. Eu posso responder vocês também no privado. Posso responder aqui vocês também sobre o evento, se ficou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se teve alguma coisa que eu passei muito rápido na empolgação. Mas é isso, gostei muito. Assim como eu falei no Conexão, vou dizer aqui, volta ano que vem. Com certeza volto ano que vem. Quero muito. Eu acho que tem como eu aproveitar mais ainda agora que eu conheço o evento e conheço a estrutura. E tô muito animada para o que pode vir. E assim, vou preparar melhor os conteúdos, porque eu confesso que eu esperei, eu coloquei muita expectativa nas palestras para os conteúdos. E não que as palestras tenham me decepcionado, mas como a estrutura é muito grande, tempo de gravar, com ver as palestras, com quantidade de coisas, foi muita coisa. Então, ano que vem eu vou me preparar muito melhor com tudo isso, pensando nessa estrutura toda e tudo mais. E é isso. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero muito que vocês acompanhem, porque vai ter muita coisa nova e os meus conteúdos também estão muito legais. Ó, teve viradinha de chave. Isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham ficado comigo até o final. Foi meio pocket, porque eu gostei do evento, gente. Aí não tem como falar pouco. E é isso, um cheiro da Pri!